como ele falou, né? Trabalhei na Comgás 34 anos. Né? A gente também faz parte da BNT e da ABGAS, que a gente faz, elabora normas, trabalha bastante com normas, revisões. Né? E depois de que eu saí da Comgás, a gente está com um escritório de engenharia. Tá? A gente faz construir serviço nessa área. Tá? Está começando, está gatinhando, o mercado está começando a dar uma melhorada, tanto para a área de petróleo e gás, outras áreas também estão começando a dar uma melhorada. Tá? É lento, mas está começando. Eu espero aqui que nesse pequeno tempo que a gente vai ter aqui eu consiga passar, porque tem bastante material e o tempo é relativamente curto para a gente passar tudo. Tá? Queria também que, sempre que possível, a gente atrelar isso, a essa palestra, os slides que vão ser apresentados, pela a parte da carreira de vocês. Eu acho que é muito importante, né? Vocês como alunos, aqui tem muita coisa que a gente falou, é só titulação, só gasoduto. Não, mas está atrelado ao mercado. Outros mercados também. A gente consegue ver alguma coisa. Se tiver dúvida, por favor. Tá? Então vamos lá. Bom, falando um pouquinho da Envolve, bem rapidinho, a gente trabalha nessa parte de transporte, distribuição de gás, também fazemos inspeções de gás em prédios. A parte de fabricante, a gente também qualifica fornecedores, a gente testa equipamento, se a empresa precisar, a gente faz serviço. E a gente também tem uma parceria com o pessoal lá do Rio, tem alguns colegas nossos também que trabalham, que nos dão apoio para trabalhar nessa parte de petroquímica, algum serviço, algumas coisas assim. Isso aí é o que a Envolve faz. Agora começando o nosso gasoduto, talvez vocês já tenham visto essa malha, é a malha de transporte, de distribuição de gás, tá? Está no site da BGAS. A gente vê aqui o vermelhinho ali no canto, são os dutos em operações, o amarelinho está em projetos, tem muita obra pela frente aí, em estudo e projetos. Tá? E assim, tem transporte e distribuição de gás, são separadas as coisas. Tá? Por quê? Porque as regras que aplicam a um não aplicam a outro. A gente vai ver mais na frente. Tá? Isso aqui é a produção de gás por concessionárias. A gente percebe que a Petrobras domina amplamente a produção, que é sabido por todos. Mas também tem outras empresas aqui, a BG Brasil, Parnaíba Gás, como outras, que também exploram e produzem gás. Quer dizer, tem empresa aí que a gente nem sabia, mas podemos começar a montar currículo. Né? Uma coisa lá para a gente começar a amadurecer as ideias aí. Tá? Petrobras, toda aquela coisa de entrar por ter. Você tem que prestar concurso, né? Tem outras empresas boas para trabalhar também. Tá? Vamos lá. Também tem a questão da distribuidora. Né? Aqui nós temos 27 empresas de distribuição de gás no Brasil. Tá? Pelo que a gente vê, ela está bem distribuída. As grandes estão aqui no sul, que é a Comgás, Sulgás, Gasmig, sul e sudeste. Né? E também nós temos algumas que eu coloquei aqui, essas bolinhas aqui em vermelho, que ali são da empresa Mitsui Gás. Mitsui Gás, não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa japonesa e ela faz de tudo, desde agulha até navios. Né? É multidisciplinar. Né? Exatamente. É uma característica das empresas do Japão. Né? E ela está fortemente aqui, ela já comprou outras empresas com a participação da Petrobras. Né? É uma empresa boa também para buscar uma carreira, buscar um currículo, levar alguma coisa. Tá? Eles são muito bons, trabalham muito bem. Eles dividem a parte de operação é Petrobras e uma parte da administração é com a Mitsui Gás.
Então, a gente falou de transporte e distribuição. Né? Hoje as regras estão mudando, nas normas estão mudando. O que é gasoduto e o que é duto de distribuição. Hoje é importante, quando você for colocar no seu projeto, a palavra gasoduto para a área ambiental, ela pesa um pouquinho. Né? Na hora do meio ambiente, para o pessoal analisar, eles pegam mais pesado, soa um pouco maior risco. Entre aspas, porque duto de distribuição não está a palavra gás, mas lá dentro também tem gás. Né? Então assim, hoje na norma ficou gasoduto para transporte e duto de distribuição para as redes das empresas que fazem a distribuição do gás. Próximo slide, por favor. Só para a gente ter uma ideia, da exploração até a linha de produção, essa linha rastreada aqui é gasoduto. Tá? É gasoduto de escoamento. Ele está como linha de transporte. No próximo a gente vai ver que da produção para as próprias empresas do grupo, petroquímica, ou as redes que vão até os city gates. City gates é a parte que você, é uma estação, que eu vou mostrar uma foto daqui a pouco, que você passa a responsabilidade da parte de transporte para distribuidores, ou seja, da Petrobras, praticamente dizendo, para o governo do estado. Bem, nesse caso aqui, ele vem até aqui, quando passa para cá, por favor, daí já entra nos dutos de distribuição, que é a parte do estado que é responsável. O gasoduto, ele é responsabilidade da Agência Nacional de Petróleo cuidar dele. As regras são diferentes, são dessa parte. Inclusive tem o RTDT, que é o Relatório Técnico de Dutos Terrestres. Né? Ele que dita as regras que são diferentes do duto de distribuição. Então nas normas ficaram separados o que é gasoduto e o que é duto de distribuição. Porque é meio conflitante isso, na hora de você fazer algum documento, escrever. Beto, a NBR 12712 não incorpora esses gasodutos de transporte, nem escoamento, só dutos de distribuição, né? Não, ela contempla. Contempla? Contempla transmissão, transporte e distribuição. Ah, é? Só que na hora da execução, ela chama separado lá o que é distribuição e o que é gasoduto. Inclusive na nomenclatura, né, quando você pede o índice, lá eles definem bem, gasoduto é o duto bem definido para trazer da escoamento para a área de produção. Da área de produção até a outra área da própria empresa. Mas é uma área interna deles, interna que eu digo assim, de negócio deles. Quando passa para a área, essa rede aqui, aí ela passa a ser duto de distribuição. Porque hoje nós temos outros materiais também. A gasoduto, hoje você só trabalha com aço. A duto de distribuição trabalha com aço e outros materiais. Polietileno, poliamida. E isso daí, na hora de você fazer os testes, você não pode generalizar. Procedimento de soldagem. Então, quando você vai lá dentro da empresa, da norma, você começa a ver dificuldades se você chamar todo mundo de gasoduto. Isso é meio enrolado, mas está dessa forma, ficou bem separado. Tudo bem até aqui, pessoal? Qualquer coisa assim. Vamos lá. Então aqui tem um mapinha aqui. Nós falamos que depois do city gate passa a ser do Estado, concessão do Estado. Essa concessão que é o Estado de São Paulo, nós temos 3 empresas que distribuem o gás. Estamos falando de distribuição aí. Tá? Temos a Gás Brasiliana, nessa parte verde, Gás Natural aqui, e a Comgás nessa região. E aqui a gente consegue ver
Gasbol, esse principal aqui. Depois tem o Gazan aqui, que vem lá do Rio de Janeiro. Tá? Vocês veem que tem aquele desenhozinho vermelho aqui, são City Gates. Tá? Então, essa linha aqui é transporte. Tá? É regido pela ANP. O que sair daqui, desse vermelhinho, desse City Gate, começa a ser distribuição, responsabilidade da área de concessão do Estado. Tá? Só para a gente entender melhor, eu vou dar como é que essa rede aqui. Vamos dar um zoom para uma próxima aí, por favor. Não sei se vocês está claro aqui. O que acontece aqui é a região do Planalto de São Paulo, aqui, São Bernardo. Tem a serra aqui que desce. Tá? Vocês, ali quando vocês estão descendo para Santos, vocês veem lá duas tubulações, uma aqui e outra aqui, né? E aqui é aquela baixada ali com o Batão. Tá? O que acontece? Aqui está essa rede aqui, vermelhinha, é a da Petrobras, 40 barrel. Aqui tem o City Gate, que é aquela figurinha ali, uma estação, dependendo, algumas são bem grandes, reduz a pressão para 17 bar e começa a reduzir a pressão novamente e joga aqui começa a entrar para São Paulo dentro. Tá? Aqui tem uma outra estação que reduz de 17 para as 4 e 7, depende da... E aqui embaixo é a mesma coisa. E reduz aqui para 17 bar. Tem as pressões que atendem, que basicamente são as fábricas aqui de baixo. E aqui na subida da serra, a gente vê aqui algumas válvulas, tá? Que são válvulas SDV, que são aquela shutdown valve, né? Elas bloqueiam automaticamente. Se tiver algum tremor, alguma coisa aqui, elas bloqueiam automaticamente. Tá? Então esse aqui, a gente começou a ver lá de fora da plataforma e estamos chegando aqui dentro da região aqui de distribuição. Tá? Então são esse sistema, a gente chama de sistema de distribuição. Entra tudo, entre estações, tubulações, válvulas. Vamos lá. E aí, lógico que tudo isso ele é regido por normas, por alguns órgãos normativos. Porque os dois principais aqui que nós temos, separei ali, são a BNT e as normas da Petrobras, que são bastante utilizadas. Elas são bem utilizadas nesse momento. As normas da Petrobras elas estão sendo transformadas públicas, ou seja, está sendo pela ABNT agora, está sendo NBRs, está deixando de ser normas internas e estão passando a ser públicas. Aqui tem outras normas que a gente segue bastante. ASME, API, né, AGA. O que significa? Por que a gente coloca isso aqui? Vocês que são estudantes, ponto principal aí. As normas, a maioria, são em inglês. Tem muitas normas em alemão também. E a gente consulta constantemente isso. Então, assim, uma dica, assim, cara, não sei como é que está aí, mas o inglês é importante pegar. Muito bom. Inglês ou outra língua, mas acho que o inglês é fundamental. Né? Então, ir aos pouquinhos, aos passos, vai ganhando aos pouquinhos, para quando você estiver no mercado de trabalho, isso é um diferencial para vocês. Então, isso é um trabalho direto. Lá na empresa, lá vinha gringo direto. Né? Chegamos a viajar para fora, para qualificar fornecedores de fora. Então, se puder dar uma dica para vocês, essa parte é importante, tá? Aqui temos as duas principais, ou três principais normas mães que a gente fala. Né? A gente tem a 12712, que é o Cleber falou, projeto de sistema de transmissão e distribuição de gás. Tá? Transmissão e distribuição. O nome transmissão mudou para transporte agora. Está sendo revisada, eu participei da revisão dela lá, e ela, acho que já em março, por aí, ela deve ser publicada, nova revisão. Tem a 15280-2,
que é a parte de construção. Então você projeta por essa e constrói por essa. E aquela ali que é bem famosa, para quem trabalha na área, que é a ASME P31.8. Ela cuida de gasodutos e transmissões. Eu falei em inglês. Juntando essas duas aqui, dá essa aqui, praticamente. Porque ela é bem completa, bem, né, tem bastante coisa nela. E aí essas normas mães, elas chamam essas outras normas. A PI5L, que é de tubulação, a 6E, que é de válvula, a 1104, que é super importante, que é de soldagem. A soldagem em aço é um detalhe super importante nisso. Tem muita solda que se faz solda em carga. Imagine passando o gás lá 40 bar, 70 bar e a pessoa soldando ali em carga. Depois tem um processo de preparação, de figuração. Um acidente por conta de uma solda, né, que é um ponto frágil do gasoduto, sim, pode ser um acidente de grandes proporções. Exatamente. A solda é um processo assim que ela aceita, o aço aceita desaforo. Tá? Vamos lá. E aí, como a gente está falando de, não deixa de ser um negócio, né? Gasoduto, negócio, possibilidades, tem sempre um processo aí no meio. Isso precisa do quê? Isso, na verdade, tem que nascer com uma demanda. Dificilmente alguém vai construir um gasoduto para algum lugar se não tiver a demanda. Tá? A demanda faz um estudo de viabilidade técnica e um estudo de viabilidade financeira, tá? Para ver se bate. E o próximo passo é o projeto básico, para cuidar da parte de licenciamento ambiental, autorizações com prefeituras, essas coisas. Projeto executivo. Esses três aqui estão quase que juntos. Tá? Um depende de outro ali. Procura aqui uma setinha aqui, porque você vai muito para lá e volta. Ele não tem uma linha contínua, não volta mais. Tá? Você fez o projeto, está ok para construir. Tá? Comissionamento, que é a hora que você vai colocar a rede em carga, você vai colocar o gás na sua rede. É um momento importante também, esperado também, porque é nessa hora que vai começar às vezes o faturamento. Tá? E aqui a parte de operação e manutenção, que junto tudo isso geram dados para a integridade de ativos, e aqui você cuida que a sua rede se mantenha, né, por longos anos. Essa é a função de integridade de ativos. A gente vai começar um pouquinho aqui pela demanda, eu acho que está tempo de nós estamos uns 30 minutos. Acho que dá tempo de passar. Só para a gente ter uma visão geral do ciclo de uma rede ligada, de um sistema ligado. Tá? Vocês me desculpem, às vezes eu estou entrando aqui na frente, é que eu não trouxe o pointer. Ontem que fui comprar, não achei. Sem problema. Aqui é a demanda. Hoje o pessoal usa muito ferramenta de geomarketing. Antes você saía vendendo, caçando aí. A gente fala antes porque eu estou 34 anos lá dentro, é bem antes. E eles costumam te dar todas as informações já do mercado. Então, se o geomarketing te dá essa possibilidade, tem um volume, a gente mede volume metros cúbicos por hora, tá? Então, ou você vai ter uma demanda e requer trazer uma rede, ou um cliente potencial, por exemplo, indústria. Você tem uma rede aqui, rede de gás aqui, você não vai trazer ela para cá. Ou essa demanda aqui vai te dar um ok lá no EVF, no financeiro, tá? Ou essa indústria vai te dar um ok. Fora isso, você não traz gás para cá. A não ser por uma questões, talvez política, tá? Uma questão humana nessa parte. Basicamente é isso aqui. Vamos lá. E aí a gente tem o caso que aconteceu de estudo de demanda a gente analisou a viabilidade técnica
a financeira e não deu. Aí ele está aqui mais ou menos, isso aqui é fato verídico, tá? Mais ou menos aqui na Dutra, aqui, não sei se dá para ver aqui. Aqui é Taubaté, Pindamonhangaba, e ali em cima é Campo do Jordão. Então, tinha uma necessidade de ter gás lá, por causa das empresas de lá, por causa das fábricas, né? Também é uma região fria e tem muito aquecimento lá, né? Para aquecer o ambiente, chuveiro, todas essas coisas. Só que na hora de você fazer essa obra aqui, você estava aqui perto, fazer uma obra nessa serra é muito custosa. Então, inviabilizou totalmente a obra. Tem mercado, mas não tinha condições de subir. Porque não, é uma obra que não vai se pagar durante muito tempo. E a gente está fundindo negócio. Né? Aí começou a se pensar, estudar maneiras. O que foi pensado nisso? Falou, vamos fazer um sisteminha que chamou estruturante, mas não falou só. Um projeto que chama estruturante. Se instalou aqui embaixo, foi feito um projeto, um estudo, né? Outra viabilidade técnica, outra viabilidade financeira, e colocar uma estação de compressão, colocar caminhões e subir a serra e abastecer a estação de descompressão, construir rede com malhas, como é feito na cidade de Campo do Jordão, distribuir ali. Ou seja, de período, de tempo em tempo, vai subir o caminhão e descer. Lógico, tem toda uma logística para isso, né? De qual é o tempo que precisa ter um de reserva, um sisteminha de reserva. Análise de risco foi muito grande, porque é um transporte com gás pressurizado lá dentro, né? Gás natural pressurizado. E aí, deu certo isso aqui, foi construído, deu tanto certo que estão fazendo em outros locais. Já foi construído acho que uns 2 ou 3 regiões. Acho que o próximo vai ser Guarujá. Guarujá deve estar aqui embaixo, vai ser construído dessa forma. Porque lá tem um problema, ou constrói pelo mar, ou por um túnel, ou dá a volta na serra. É complicado. Você passar hoje na serra, passar uma rede de gás hoje na serra está difícil. Não sei se você sabe, mas ali na aquela de Caraguá, né, eles não permitiram você fazer um traçado normal. Você tiveram que construir um túnel de 5 km lá de baixo, linha reta, por baixo, mais ou menos no nível do mar, quase lá. E depois lá de cima do topo, do Planalto, construir um outro túnel que encontrasse com esse túnel de 5 km. Então foi um túnel de 540 metros, descendo na vertical, descendo na vertical, encontrando com esse para fazer a tubulação subir. Isso porque questões de meio ambiente, questões de licenciamento. Tá? Tudo bem? E aí a gente entra um pouquinho na parte do projeto base, executivo e as autorizações. Né? Na verdade, assim, para você fazer esse projeto básico, você precisa da demanda. Você precisa ter a demanda que nós estamos falando. O material e diâmetro vai depender da máxima pressão que você precisa para atender aquele cliente, você levar gás para o local. E aí entra nos cálculos, pressão, diâmetro, espessura, tensão de escoamento. Isso aqui é super importante, porque isso aqui vai ditar as regras para o gasoduto. Limite que você vai operar ele, limite de teste desse gasoduto. Tá? Esses fatores de projeto são esses fatores aqui, F, E e T. São fatores de solda, fatores de classe de locação. Essa classe de locação, vocês que são da área, todos, né? Mas o pessoal de petróleo e gás aí, vocês pegam a norma 12712, vocês conseguem fácil na internet. É um coeficiente que você indica qual é o risco que a população está colocando no tubo.
E não o contrário, não é o risco que o tubo está colocando para a população. É o risco que a população está colocando no tubo. Quanto mais gente, mais populosa, mais obras, mais risco de escavações, mais risco de pegar o tubo. Então isso aqui ele entra muito na hora de você calcular a espessura do seu tubo. Qual é a pressão, qual é o limite que você consegue. Tá? Dentro dessa parte do projeto, a gente não pode esquecer que o aço não está mais sozinho. Tá? Aos poucos o aço ele vem perdendo terreno, o polietileno e o poliamida, que eles são polímeros, né? Materiais plásticos. Até pouco tempo atrás, as redes de 4/7 eram feitas em aço. Hoje elas são feitas em polietileno, tá? E a poliamida, ela... Isso aqui não é P80 não, desculpa gente, é PA12. Até 18 bar ela opera. Tá? E já tem outros materiais que ela opera até com 30 bar. Tá chegando. Então você vê que o aço, aos pouquinhos ele está deixando de ser utilizado. E é um material, se você comparar os serviços dele, a solda é cara, é pesado, difícil de trabalhar, comparado com esses aqui. Tá? Então essa é importante vocês terem ideia que as coisas estão mudando. Tá? Vai chegar outros materiais diferentes aí. Vamos lá. Aqui a gente começa para a gente ter uma ideia dos materiais. O aço aqui a gente tem a tubulação, curva, T, flange, as válvulas, os fittings. Esses fittings são equipamentos que a gente usa para fazer uma interligação de carga, furar em carga. É um pouco diferente de uma conexão dessa aqui. Tá? Eu coloquei aqui esse tubo aqui, proposto ele. Ele é um sistema de... Na fabricação dele é um sistema que a gente chama de helicoidal. Vocês percebem que eles têm uma onda, né? Aqui é a soldagem deles. Eles são meio que construídos dessa forma e vem soldando um pouco. Estava se usando isso para gás, tá? Mas já não estão usando mais. Teve alguns probleminhas aí, o pessoal está deixando de usar. Tá? Na empresa lá que eu trabalhava com gás, nós recusamos porque quando você vai fazer uma solda dessa, o fator ela joga a sua capacidade de escoamento lá para baixo. Aquela fórmula que tinha aqui embaixo, quando você já tem um fator muito baixo, daí a sua capacidade você tem que colocar uma espessura muito grande, fica muito caro. Então nós rejeitamos esse tipo de aço. Tá? Geralmente eles são longitudinais, a solda dele. Tá? O polietileno e a poliamida, eles são muito parecidos. Tá? Tem tubos aqui que você vê que ele vem em bobinas, tá? Ou pode ser também barras. As conexões ali de T de ramal, válvula. Essa válvula aqui, se for do mesmo diâmetro daquela ali, essa aqui acho que pesa uns 80%, custa uns 80% a mais, pesa uns 80% a mais. É diferente total. Alguns fornecedores aqui. Depois eu vou deixar essa aqui com você passa para eles, por favor. Com certeza. Tenaris, Tuper, Lorex, e aqui são os fornecedores dos materiais plásticos. Tá? Projeto executivo. E aí agora que entra, começa a entrar os engenheiros aí para calcular, para definir o detalhamento, traçado, quantitativo de materiais. E aí começa também as interferências de campo. Para você poder passar sua rede, você precisa saber onde isso vai, que tipo de interferência que tem ali. Tá? Análise de risco. Isso é um plano de furo? Não, esse não é um plano de furo. O plano de furo a gente usa o
projeto para fazer o plano de furo. Tá. Esse é o projeto de... Esse é o projeto. Com elevação, né? Isso. Aqui a gente vê, é que ficou bem aqui em cima. Né? Infelizmente aqui não dá para ver que tem que ser um pouco mais alto. O que acontece aqui é que ele está na vista da planta aqui e a elevação aqui. Tá? E aqui tem as cotas de profundidade. Alguns, dependendo da projetista, coloca essas cotas em relação ao nível do mar. Dependendo, ela coloca já em relação ao solo mesmo. Tá? Você vê direto ali. Senão você tem que ficar fazendo continha. Tá? Então você tem isso aqui, você tem essa base, geralmente é uma base georreferenciada que a empresa passa para o projetista. A projetista pega essa base georreferenciada, né? Depois traz como projeto para cá. O plano de furo, o pessoal procura pegar o projeto para fazer. No plano de furo, a gente vai ver daqui a pouco. Pensei que era agora, mas depois. As autorizações, por exemplo. Com aquele projeto que nós temos lá, projeto básico, projeto executivo, começa a ir aos órgãos para fazer as pedidos de licenciamento, autorizações. São processos meio burocráticos, muitas vezes até políticos, porque você tem que... Depende de cada prefeitura, depende de cada órgão. Tá? Cada órgão tem seu requisito. Tem alguns que querem que você coloque um azinho a mais. O outro não, o outro quer que você tenha o projeto completo. Tá? Às vezes a falta de uma assinatura do engenheiro, tá certo, tem que recusar. Então tem algumas coisas que cada um tem a sua maneira. Esse aqui é um exemplo também, aqui de São Bernardo do Campo. Tem a rede ali na Chieta. E para atender a termoelétrica de Piratininga, vocês conhecem ali perto de Interlagos? Vocês conhecem ali? Tem uma termoelétrica ali. Foi feito no projeto inicial esse caminho. Né? Você ia construir uma nova rede aqui. Daí, o primeiro traçado proposto foi esse. Daí o órgão ambiental não liberou por aí. Porque aqui nós temos comunidades. Por onde que eles liberaram? Por aqui. Não sei se vocês conhecem aqui, mas aqui é a represa. Então aqui foi feito 25 quilômetros de rede dentro da represa. Porque eles não autorizaram construir na rua. Dentro da subaquático, pai. Submersa na represa. Então foi uma obra totalmente diferente. É um tubo que você não vai ter mais acesso a ele. Aquele afundar, ele vai afundar no lodo. Olha, ele afunda no lodo, olha, ele fica na ponta de pedra. Então é uma obra que mudou completamente. Teve que vir mergulhador, empresa especialista. Daí a norma não foi mais a ASME. Passou a ser a DNV, que é uma norma para adultos submersos. Tá? Então, as autorizações implicam bastante nisso. Aí a gente passa a construção, a fase da construção. Sinalização é uma das primeiras coisas, né? Não é raro acontecer isso. Já teve até mortes por questões de... A pessoa não viu a sinalização, teve atropelamento dentro de vala. Isso, infelizmente, não é tão difícil. O pessoal coloca aqueles New Jersey, sabe aquele New Jersey? Aqueles placões de concreto, aquele trambolho, né? E já teve gente que bateu aquilo ali à noite, né? Infelizmente faleceu a pessoa, mas estava chutado. Uma parte de sinalização a gente vê nas duas normas. 12712 e na 15280. Tá? As interferências a gente tem que mapear. Tá? Você vê aqui um monte de interferência. Tá?
Você tem que colocar no seu projeto, tem que estar lá no projeto. Tá? Só que antes de você construir, você tem que mapear novamente, confirmar se não tem mais coisas que não colocaram. Porque o risco é muito grande. Se confiar só no projeto. O ideal é que você faça um check ali depois. E aí você também tem o uso do georradar. O georradar ele consegue usar, pegar, também ajuda a pegar polietileno, materiais plásticos. Né? Esse pipe locate, ele é muito bom para usar, pegar lá embaixo metais ferrosos. Aço, ferro, fundido. E aí você vai precisar fazer o plano de furo, que o Tiago falou, para desviar dessas interferências, porque o cara vai sentado na maquininha lá, o outro vai andando na frente localizando as interferências. E tem que saber onde ele começa a desviar para poder dar o ângulo para desviar, porque se ele chegar em cima ele não vai conseguir. Muito simplesmente, na próxima folha, tem aqui um plano de furo aqui, bem simples. Né? Imagina que você tem a linha de gás proposta aqui, você tem água e a fibra ótica ali. Quando você pega isso, você tem que começar um perfil que você tem que começar a descer bem antes, desviar, ou subir, ou dependendo da distância, é melhor você mergulhar e já ir direto. Mas tem que ficar atento porque às vezes a pessoa mergulha, vai tão fundo, vai embora, vai embora. Depois você sobe de novo. Ó, maravilha, você não pegou nada ali. Não teve acidente, não teve nada. Mas você não liga mais nenhum cliente naquele lugar. É tão fundo que a obra para você fazer ligar um cliente ali, dependendo do lugar, você tem que abrir uma cratera, colocar escoramento, fica quase que inviável. Então tem que ficar atento nisso. E o pessoal gosta disso. Mergulho. Teve acidente, mas também perdeu o cliente. Estou sendo um pouco mais rapidinho aqui por causa do tempo, gente. Então, se qualquer coisa, vocês perguntam aí. E aí a instalação do duto, né? A gente pode instalar ele para o fluido direcional, que é aquilo que a gente falou ali há pouco. Né? Aqui você tem um grande erro, um grande risco aqui de tomar choque. Se você pegar uma interferência, você pode pegar um cabo da vertical. Imagina pegar um cabo, não sei quantos vezes. Já aconteceu comigo. Não comigo operando, eu estava acompanhando. Deu um estouro danado e o cara não pode sair da máquina ali. Tem que ficar parado, esperando a eletropau e desabastecer um choque, inclusive. Estourou lá, o choque ficou sem energia, por causa desse furo aí. Teve uma vez que Santana ficou inteirinho, sem telefone, você lembra? Também pegou um cabo que levava a telefonia direto para Santana e ficou tipo 2 dias sem telefone, por causa disso aqui. Então assim, é um negócio que aparentemente é simples, mas... Não é não. Não é complicado. O cara para manobrar lá também tem que ter uma sintonia muito boa com o operador. O cara que vai falar para ele, ó, baixa, sobe. É que acho que tem gente que não conhece, mas essa é uma máquina que faz uma perfuração no solo com algumas barras, depois é passado o tubo de gás, né? Eu tinha um vídeo, mas eu com problema de micro em casa, de memória lá, não consegui colocar ele. Mas no YouTube, depois vocês dão uma olhadinha, coloca a furação, furo direcional, gasoduto. Aparece um monte de coisa. Você viu um monte. É interessante lá. Interessante. E aí também você pode instalar seu duto por assentamento em válvula. Está vendo as minas aqui? Estão colocando aqui também. Esse outro duto aqui, eles já aproveitam para passar ali um outro duto de aluguel. Posso alugar para fibra ótica, futuramente. É um negócio. Porque eu pago imposto para colocar o duto. Pagando. Todo mês eu pago. Anual. Então aqui a pessoa pode vender depois. São Paulo está cheio, aqui no centro da cidade, cheio de dutos de aluguel. Ali tem um side boom, é um trator que suspende ali, e também por esse método submerso. Né?
Dá para ver aqui que tem barra, né? Eles soldam lá dentro, vai subindo e vai descendo. E tem os pesos aqui no aço para ele ficar. Ali é polietileno, mas aço também tem como fazer isso. Submerso. Submerso. É uma rede bem complexa essa daí, o projeto, mas possível. E aí, quando a gente está falando em assentamento, a gente colocou a rede lá, mas nós também temos a montagem dessas redes. Tá? Como eu falei antes, a montagem do aço ele é bem mais complexo do que uma montagem do polietileno e do poliamida. Ele requer um procedimento de soldadores qualificados. Tá? Você qualifica um soldador, ele tem que fazer teste. Se ele não estiver soldando continuamente, ele perde essa capacidade de continuar a soldar. Requer inspeções nas soldas, são caros sistemas disso. E também o revestimento, porque o tubo, quando ele vem da fábrica, ele já vem com revestimento anticorrosivo, de produção mecânica. Né? Quando você vai soldar um outro, você tem chama de cutback, que é um pedaço, um colarinho, junto ali, solda, depois tem que refazer aquele pedaço, mas nunca é mais o mesmo que da fábrica. A aderência dele é diferente. Então são pontos críticos depois. Uma solda simples, às vezes fica 15 mil reais cada um. O negócio é completo. Colocando tudo, né? Aqui a solda de polietileno, as vendas, né? As uniões, o termofusão. Essa máquina tem um tubo daqui e um tubo daqui. Você põe uma chapa, ela aquece, a máquina por si só tira isso aqui, depois junta e solda esse tubo por calor. Né? Essa de eletrofusão, você, aqui no caso é uma curva, ela tem Filamentos de cobre. Filamentos por dentro, né? E ele, através de uma energia, derrete lá dentro e funde com o outro. Né? Essa é a parte de eletrofusão. Só que dispensa todo esse processo, que aqui muitas vezes é manual o processo, e aqui é automático, aqui é a máquina que faz tudo. Então você dispensa teste, dispensa um monte de coisa, dispensa inspetor, muito mais simples. Tá? Além das montagens para você, soldas para você, poça de tubulação na válvula, puxar, montar, você tem outras que são para derivar ou para você interligar com outra tubulação. Aqui você imagina que já tem carga e vou derivar uma tubulação para outro lugar. Aqui é uma rede de aço, eu vou derivar uma de polietileno. Lembra aquele fitting que eu falei lá atrás, aquele vermelhinho? Então é esse aqui. É um equipamento diferente, você coloca ele lá, ele ajuda você a colocar depois uma máquina, olha o tamanho da máquina, para você vir e furar esse sistema. A rede tem carga aqui, você fura. Tem gás dentro da tem operando. Gás passando. É gás passando e os caras fazendo uma trepanação. Trepanação, que é o nome disso. É uma derivação, né? Isso é uma derivação. Para atender algum cliente. Exatamente. E no polietileno é só com T de cela, né? Isso, a gente vai ver. Esse caso aqui, a pressão é baixa aqui. Baixa, eu falo assim, é de 7 bar para baixo. Porque é o que a gente usa o polietileno aqui. Tá? Poliamida, aqui em São Paulo não usa ainda. Tá? Mato Grosso e Rio Grande do Sul está usando. Tá? Essa aqui é uma máquina de trepanação, que é trambolho de máquina, e é um serviço delicado, é um serviço crítico. Tanto a soldagem quanto a furação é um trabalho crítico. Não pode ter erro, não pode ter falha. Tá? E aqui é o que o Kleber falou. Isso aqui é uma derivação na linha de polietileno. Você vê aqui tem um T, ele ligou aqui, foi soldado. Né? Soldado aqui. E aqui já é uma válvula. E aqui tem uma máquina aqui, ó, para furar daqui para cá. Está lá embaixo.
deitado, isso aqui na vala, né? Na verdade ele vai furar aqui, depois ele tira e fecha a válvula. Daí ele vai trabalhar dali para frente. Isso aqui é na linha de prateleira. Tá? Nesse caso aqui, tivemos um incidente, infelizmente, que o cara não soldou direito isso aqui. Ele amarrou com arame e teve um incidente por causa disso. Você não fez os procedimentos da porta. Lembra engenharia... Aí um dia vazou, aí teve um... Foi aqui o Cambuci? Morreu 2 pessoas. É feito por um método automatizado. Aqui ficava de acordo com a interpretação do inspetor. Ele analisava, tudo bem, e dava ok dele. Aqui não, aqui fica tudo registrado. É muito legal esse método. Ele ajusta, ele passa o carrinho em volta da tubulação. Hoje a gente já usa bastante esse método. Lá na empresa também nós colocamos isso aí. Muito melhor isso aí. E aqui os testes, estamos chegando mais no final. A rede a gente faz teste antes de colocar em carga, que é o TH, o teste hidrostático e o teste pneumático. O hidrostático a gente faz com água, o pneumático geralmente com ar. E a pressão de teste é no mínimo 1,5 vezes a pressão do projeto. Você vai projetar sua rede. Aqui tem um detalhe. O TH você pode fazer até 70% de obtenção de escoamento. Na verdade você faz até mais. Só que as recomendações normativas até 70%. O teste pneumático você não deve elevar de 7 bar, porque tem um risco muito grande. O teste hidrostático, se vazar, ele vai vazar rápido ali, acaba, não tem aquele descolamento de energia. Tá? Aqui é um teste pneumático mal feito. Então, uma planta estourou, matou uma pessoa, 30 feridos. Né? Foi uma planta lá em Xangai. É o teste de tanquedade. Com ar, que explode o negócio. Explode. Com água, vaza e sai, espirra água, mas não explode. É isso que ele quer dizer. O hidrostático não é perigoso. O pneumático, quando se injeta ar comprimido ou gás inerte, aí ele dá esses problemas mesmo, aí. Né? Então assim, tem que tomar cuidado quando vai mexer com compressor, essas coisas aí. E aí a gente vem para a parte de limpeza, que é a parte suja da coisa, que é a passagem de pig. A gente chama de pig carinhosamente, não tem nada a ver com porquinho nem nada, mas é isso. Ela ficou pig, você vai limpar a sua tubulação, tá? Para colocar o gás lá dentro. Então, você passa primeiro um pig de limpeza, depois faz que vai empurrando toda a sujeira para fora, você vai comprimindo isso. Depois você passa de espuma, que ele vai secar a sua tubulação. Estamos falando de aço, tá, gente? De aço. O plantilleiro, a maioria das vezes, eles não fazem com água, porque para tirar a água de dentro do plantilleiro é complicado. Depois disso, secou, vai começar a formar óxido de ferro, aquele pozinho de ferrugem. Se deixar isso na tubulação, vai entupir seus filtros lá nas estações depois. Então passa um raspador, ele vai raspar tudo aquilo lá, depois vem com um pig magnético que ele vai passar e vai começar a puxar o ímã, todo esse pozinho que está lá dentro da tubulação ele vai jogar ali. Então tem limites para deixar. Então se enquanto não chegar naquele limite, vou ter que ficar fazendo isso. Aqui, ó. Esses dois aqui. Até chegar no mínimo aceitável. Aí tem o pig instrumentado. O pig instrumentado, na verdade, ele é bem legal isso aqui. Ele detecta amassamento na rede, perda de espessuras, trincas, defeitos de sombra, posicionamento, georreferenciado. Né? Você insere ele lá dentro da tubulação, mas geralmente é para tubulações de grandes diâmetros, as principais linhas. Tá? E ele requer um trabalho de estudo muito bem elaborado, muito
minucioso. Se perder geralmente você passa isso aqui, dependendo do pique, com a rede em carga. Então, você imagina parar um trem desse aqui. Isso aqui tem 2 metros, às vezes, de comprimento, 3 metros. Há um trambolho dentro. Tá? Isso aqui usa-se muito para integridade de ativos, mas não é sempre que se usa, que é muito caro isso. Comissionamento. Realmente a rede, para o comissionamento, é o momento que você está colocando gás no cliente, está liberando o gás para a rede. Você vai comissionar, vai colocar o gás para a rede. Ou ele faz por abertura de válvulas, ou abertura de válvulas nas estações, ali uma estação enterrada na calçada, ou também através da máquina de preparação. Você fura e ela mesma já libera o gás também. Trecho ajusante, o trecho depois, tá? A partir disso aqui, funcionamento. E aí, se não for o último, está chegando, a parte de manutenção e integridade de ativos. Tá? Você, na verdade, ao longo colocou o tubo em operação, você começa já a fazer trabalho dele. Começa dados de manutenção, começa a avaliar falhas no seu revestimento. Tem um equipamento que se chama de CDG, você faz um mapeamento da sua rede e ele localiza possíveis descolamento do revestimento. Lembra que eu falei do revestimento? Tubo de aço. Tubo de aço, exatamente. Então ele detecta dados de corrosão. Quando você junta tudo isso no sistema de integridade de ativos, de softwares, ele vai te mapear tudo isso, ele pode te gerar relatório, vai gerar plano de manutenção para a sua equipe. Tá? E a partir daí você começa a criar aquele ciclo na sua empresa, na sua rede, evitando que ela não se deteriorize. Tá? E aí, basicamente, a gente cumpriu essa parte aqui. Infelizmente o tempo é bastante coisa, mas para falar. Espero que tenha pelo menos dado uma visão geral do sistema de construção de dutos. Tem muito mais coisa que não falei, de corrosão, de tratamento térmico, de uma série de coisas. Mas aí não dá para colocar tudo. Tá? Então aí, se tem mais alguma coisa aí, acho que não tem. Só isso aí. Então, gente, era mais ou menos isso aí. Dutos no Brasil, a perspectiva de crescimento significativo, já está razoavelmente atendido, como está? Não, vai crescer bastante. Aquele primeiro mapinha do Brasil, aquele mapinha amarelo. Parte amarela. Isso. Tudo isso aqui, ó, é ainda por construir, esse amarelo. Ué, tá tendo um consórcio aí com empresas chinesas para Petrobras, para poder expandir os gasodutos, retomar as obras da Petrobras. E empresas chinesas, para poder dar sequência, né, nesse projeto de expansão aí, né? Tem muita obra. E tem a ideia que aqui não dá todo, mas a ideia é ligar toda a América Latina. Tem alguns aqui, tem outros que saem por aqui também. Tem muito serviço aí. Você tem logo aí que se você acha que dentro de 1 ano e meio, a coisa está retomando, 2 anos. Já está começando, mas vai crescer muito ainda, sabe? Só que em Belo Horizonte tem 500 quilômetros para fazer isso. Já está para começar já. Não começou por questões políticas. Esse é o mal nosso, né, do Brasil, né? Sempre. Sempre assim. Sempre assim. Questões políticas atrapalham muito aqui. Bom, gente, alguma pergunta? Eu acho que a gente... Eu queria saber se, com esses problemas encontrados no aço da tubulação, essas futuras tubulações vão ser feitas de PE e PA? Então, ela tem, aos pouquinhos, o polietileno, o PA12 e outros que vêm, eles estão ganhando mercado. Acho que é só aquilo que já foi implantado, já que não dá para substituir, né? Mas o futuro é PA e PE, né? Sim, mesmo que sim. Tem que
vai colocar ainda como aço questões até de cultura. A Petrobras ela é relutante contra o polietileno. O polietileno ele tem uma parte que fala que ele é permeável, né? Ele é permeável, mas é assim, Quase desprezível. isso, né? Mas eles não colocam isso. Esse é o único empecilho para o uso desses polímeros? Não. O PA12 ele ainda o tubo não é caro, mas as conexões são caras. Mas você vai chegar num nível de produção que vai baratear, que nem a produção de polietileno. Eu acredito, pelo que eu estou vendo, que brevemente vai aumentar muito a rede de PA12, que vai te dar uma capacidade maior. O que acontece? As linhas de transporte, essas daqui são a maioria opera com 40 bar, 50, 70 bar para cima. Os materiais de polímeros já estão chegando agora nos 30. Então vai demorar ainda para ela ganhar mercado para isso. Então, 35 para baixo, as linhas estão na transmissão, depende do estado, os materiais estão chegando ali. Pra você ter uma ideia, agora que tem duas empresas só no Brasil que estão usando o PA, que é da Mato Grosso e no Sul, e estão usando para teste ainda. Então eles estão assim com 18 bar de plástico, mas ainda estão monitorando, estão passando lá de tempo em tempo. Toda a rede da Comgás de distribuição é toda em polietileno. Toda ela amarelinha. PE 80 e PE 100. Mas nós Sem temos abóbora. de 7 bar. Até 7 bar. Ainda tem muita rede de aço aí. 7 bar que se abastece com uma cidade. Cidade de Jundiaí, sei lá, se abastece ela com 7 bar. Porque a pessoa que assim, é uma pressão muito grande, então o medo é isso. É uma pressão na rede plástica. Mas se vocês verem no ensaio que fizeram com o PA12, a reta escavadeira, pegando a pá dela, batendo no tubo, várias vezes, e não aconteceu nada. Se fosse aço, já tinha amassado e tinha estrangulado. Ela não, ela voltou. Mas eu acredito que vai ser substituído logo logo. Não todo, mas uma boa marca, um percentual. Legal. Valeu. Parabéns, eu agradeço por isso. Qualquer coisa eu vou deixar aí também, tem meu telefone, Tem se precisar. Tá? Muito bom. Foi ótimo.